Bom dia, meus amados. Estamos mais uma vez aqui no canal Fátima Andrade Reflexões. E hoje traremos um assunto que não é tão difundido, não é tão conhecido pela cristandade. É o assunto do santuário. Vamos dizer assim, Deus habita entre nós. Já que é período de Natal, né, que as pessoas estão comemorando o Natal, vamos ver realmente essa habitação de Deus, não só na pessoa de Jesus, mas desde o Antigo Testamento. Antes oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amorável, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez no canal e te pedimos, Senhor, inspiração para o estudo dessa manhã, em nome de Jesus. Então, o primeiro texto a comentarmos será Êxodo 25, verso 8, que nos diz o seguinte: E me farão um santuário para eu habitar no meio deles. Então, o povo de Israel saiu do Egito, né? Mas ele não entrou logo na terra prometida, ficou 40 anos habitando no deserto. E o Senhor tinha uma ânsia de habitar, embora ele habitasse, né, através do seu poder onipresente, mas ele queria um lugar específico para que as pessoas pudessem chegar ali e ter um encontro com ele. Então, assim como a gente pode visitar, né, os amigos, mas às vezes a gente tem prazer em recebê-los em casa. Então era assim que Deus queria. E ele pediu a Moisés: Moisés, faça um santuário para que eu possa habitar. E aí Moisés construiu, Deus deu todas as instruções, e Moisés construiu uma tenda, certo? Uma tenda porque eles estavam viajando e era desmontável. E quando eles partiam dali para outro lugar, o povo ficou muito tempo sendo nômade, eles levavam consigo o santuário. Aí Êxodo 26, 33, última parte, diz assim: O véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. Então o santuário era constituído por 3 compartimentos: o átrio, o santo e o santo dos santos. Então o santo dos santos era separado do santo por um véu, certo? Um véu. Então eram esses 3 compartimentos. Hebreus 9, verso 6, última parte, diz assim: Entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Hebreus 9, 7 diz assim: Nos santos dos santos, mais o segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano. No pátio, os pecadores arrependidos. Então, cada compartimento desse ministrava, né, ou ficavam pessoas. Então no pátio, que era o compartimento maior, ficavam as pessoas que tinham cometido pecado e que iam em busca de perdão. No santo ficavam as pessoas que ministravam ali, chamavam de sacerdote. E no santo dos santos, ou no santíssimo, ficava sumo sacerdote. O santíssimo, meus amados, com todo respeito à fé de outro segmento, não era um instrumento, era um compartimento, certo? E era tudo simbólico, não era nada literal. Então aquele sumo sacerdote era uma representação de Jesus. E uma vez por ano ele ia naquele lugar fazer um ritual para pedir perdão por todas as pessoas. Mas não era ele que perdoava, quem perdoava era Deus. Ele era apenas um símbolo de Jesus. Números 28, 4. Um cordeiro sacrificarás pela manhã e outro à tardinha. Então todos os dias ali haviam sacrifícios de cordeiro, para que as pessoas lembrassem que um dia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ia ser sacrificado
no nosso lugar para salvar a humanidade. Levítico 4, 27 a 29 diz: Se alguém do povo pecar por ignorância, trará por uma oferta cordeiro sem defeito, pelo pecado cometido. Porá a mão sobre a cabeça do cordeiro, pelo pecado, e imolará no lugar do holocausto. Como eu tenho defeito físico, né? Quando eu li isso aqui, antes de fazer um estudo, por isso que é importante que estudemos, eu disse assim, Deus se importa com defeito, de animal com defeito, né? Fiquei assim pensando. E aquele animal sem defeito representaria a perfeição de caráter de Jesus, certo? Então, ele era levado para o santuário inocentemente, né? Ele não tinha culpa nenhuma. E quando chegava lá, a pessoa que havia cometido o pecado colocava a mão, confessava os seus pecados e o animal era cortado a sua cabeça e tirado o seu sangue, certo? E ele morria simbolicamente pelo pecado daquele homem. Foi uma forma didática que Deus encontrou para mostrar, para pregar o evangelho àquelas pessoas que viveram antes de Jesus. Essas são chamadas leis cerimoniais, que eram constituídas de cerimônias. Levíticos 23, 27 diz assim: Arão lançará sorte sobre 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual saía a sorte pelo Senhor e oferecerá uma oferta pelo pecado. O outro será posto vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Então eram 2 bodes, certo? Uma vez por ano o sumo sacerdote fazia esse sacrifício. Então, eram 2 bodes. Então, o primeiro era sacrificado e o segundo, ele não era sacrificado. O segundo era mando para o deserto. E esse bode chamava-se Azazel. Então, fazendo um estudo mais acurado, nós entendemos o seguinte, que o primeiro bode era símbolo de Jesus. E o segundo bode, por não ter sofrido sacrifício nenhum, é símbolo do inimigo. Era símbolo de Satanás, que ele ficará um período no deserto, como a gente estudou no milênio, né? Então, quando o santuário da terra perdeu a vigência, Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou de 2, de alto a baixo, e a terra tremeu, e as pedras se fenderam, e os sepulcros se abriram. Então, quando Jesus veio, fez o seu sacrifício, então aqueles sacrifícios não perderam sua validade, perderam sua vigência. Então não existe mais, não é necessário mais haver esses rituais sanguinários, né? Porque Jesus, uma vez por todas, se doou. E não precisa semanalmente fazer esses rituais como se Jesus estivesse morrendo novamente. Jesus morreu uma vez em sacrifício para salvar toda a humanidade. Hebreus 8, 1 e 2. Temos um sumo sacerdote, tal que se assentou nos céus, à direita do trono, majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Então aqui no céu mostra que existe um santuário, com as mesmas características do santuário que existia aqui na terra. Porém, o sumo sacerdote é o próprio Jesus. E hoje ele está lá intercedendo por nós. Agora um convite é feito para nós. Hebreus 4,16. Acheguemos, pois, confiadamente no trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em momento oportuno. Então, meu amado, quer você está com algum sentimento de culpa por ter cometido algo que não
Agradou a Deus? Então, pode chegar-se confiadamente de joelhos ao trono de graça, que é o quê? Que é o acesso livre que temos ao Pai pela intercessão de Jesus. Beijo no coração, que Deus nos abençoe.